E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Desplanilhando. Eu sou o Rafael e o tema da aula de hoje é Dashboard. Nós vamos criar um dashboard do zero, do extremo zero, até a finalização dele, com aquele painel interativo que fica bacana, que fica um visual bonito. Tudo isso vai ser feito na aula de hoje. E antes de começar a criar o dashboard, eu queria passar um probleminha para vocês, para você entender um pouco a lógica de como eu vou chegar nesse resultado. Imagina o seguinte: eu estou lá na minha empresa trabalhando no meu dia a dia, e aí eu sobe uma mensagem do meu chefe, sobe um e-mail dele, falando o seguinte: Rafael, eu preciso que você me faça uma apresentação hoje à tarde dos dados dos funcionários. Atenciosamente. Só. O que eu consigo tirar de proveito disso, dessa informação? Ele não pediu nada específico, ele não pediu nenhum critério de, por exemplo, quantos funcionários saíram em férias nos últimos 2 meses, ou quantas funcionárias saíram de licença maternidade nos últimos 5 anos, quantos funcionários foram promovidos que têm mais de 50 anos, não tem nenhuma informação como essa. Ele pediu um dado geral, me traga todas as informações de funcionários dentro de uma apresentação hoje, foi a fala dele. Então o que eu consigo tirar disso? Ele quer um dado geral, então eu corri lá, puxei uma base com todas as informações gerais de todos os nossos funcionários e agora a partir dessa informação eu vou criar um dashboard. Então essa foi a demanda que ele pediu para a gente, certo? Então olha só, as demandas que eu obtive aqui do RH foram código do funcionário, a identificação interna dele, o nome dele, nascimento, idade, gênero, escolaridade, salário, função e setor. São as informações que nós conseguimos extrair aqui através do RH. E o que eu vou fazer a princípio? Como isso aqui é uma base de dados, eu vou formatar essa nossa base como tabela. Então eu vou clicar no Ctrl Alt, tecla T, e ele já me abre a opção de criar uma tabelinha. Eu poderia também vir aqui em formatar como tabela e escolher alguma das opções, ok? Ou vir aqui na guia inserir. Tá vendo essa opçãozinha de tabela aqui? Clica nela. Mesma janela. Então você tem 3 opções para criar uma tabela aqui no Excel. Vou dar um OK e olha só, já automaticamente criou a tabela para a gente. Então eu vou fazer rapidinho só a formatação dela, colocar esse azulzinho aqui que deixa um pouco mais limpo a nossa tabelinha e vou renomear essa tabela. O nome aqui está tabela 1, eu vou modificar para BD, base de dados. Vou dar um Enter e olha só, pronto, é isso que nós queríamos. Então agora eu vou tratar as informações aqui dentro. Eu tenho 3 informações que eu já analisei que precisam ser tratadas, mas eu vou puxar uma por uma com vocês até chegar nesse ponto. Eu tenho o código do meu funcionário, tenho o nome dele, tenho o nascimento. Opa, o funcionário tem 33.050 anos, isso não é uma data de nascimento. Então o que a gente vai fazer? Formatar essa coluna inteira como data. Então, data abreviada. Ganhou já uma outra cara. A idade dele, que é 31 anos, o gênero, que é masculino ou feminino, escolaridade e salário. Opa, salários é pago em dinheiros. Então vamos formatar como contábil. Formatadinho corretamente. Função e setor. Show, certo? Então agora eu só vou, por questão de toque mesmo, dar uma alinhada e centralizada nesse texto e abrir um pouquinho mais os nossos campos aqui. Pronto, já tem uma base de dados bem construída, já está bem visual. Agora eu só vou tirar essa linha de grade. E o que eu vou fazer através dessa base de dados? Eu vou tratar ela puxando informação em informação? Não, você vai criar uma tabela dinâmica. E o porquê que eu vou criar uma tabela dinâmica? Porque essa pergunta faz muito sentido, convenhamos. A tabela dinâmica, o trabalho dela é ser dinâmica, é uma tabela que você pode fazer o que você quiser com ela. Se eu quiser colocar um campo como filtro e outro com valores eu posso. Se eu quiser fazer um cálculo, se eu quiser fazer, por exemplo, uma contagem através da tabela dinâmica, eu posso. Uma soma, uma média, desvio padrão, o máximo, o mínimo. Todas essas operações podem ser feitas através da tabela dinâmica e fora que ela tem várias outras funcionalidades. E esse pequeno detalhe dela ser dinâmica, cara, faz todo o sentido. Então a gente vai usar a tabela dinâmica para construir a nossa base do dashboard. Por isso que eu criei a nossa base como formatação como tabela. Olha o porquê. Se você vier aqui em design da tabela, já tem uma opção de resumir com tabela dinâmica.
Se você clicar nela, já tem direto essa opção jogada para você na tela. Então eu quero que ele pegue toda a nossa base de dados, que nós renomeamos, por isso que está aqui, tá BD. Vou vir aqui nessa opção de nova planilha, planilha existente, e deixar como está. Eu quero que ele crie uma outra planilha e vou dar um OK. E automaticamente ele já criou uma nova tabela dinâmica para a gente. Show? Então o que a gente vai fazer? Perceba que a minha janela está móvel, tá? Ela fica móvel quando você faz o seguinte, ó. Se você der 2 cliques aqui, ela vai aparecer assim para você. Se você simplesmente clicar nela e arrastar para qualquer canto, ela já some. Ela já fica disponível para você na janela. Eu vou trabalhar com ela assim principalmente por causa da minha imagem aqui, para ela não ficar na frente, ok? Então eu puxo ela aqui para cima e vou arrastar um pouquinho para baixo. Pronto, já tenho as informações mais claras aqui para nós começarmos os trabalhos. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho várias informações aqui, já fiz uma base de dados, já através dessa base formatei ela como tabela e agora eu preciso identificar um ponto muito importante para a construção do dashboard. O que você vai apresentar nele? Você sabe? Você ainda não viu, não é verdade? Então agora a gente vai construir como se fosse uma pequena prévia de como vai ser esse dashboard. Só que essa prévia vai ser escrita, você vai puxando os pontos e vendo o que você consegue criar. Por exemplo, aqui eu tenho gênero. Então eu quero saber através de gênero quantas pessoas trabalham na minha empresa do sexo feminino e do sexo masculino. Como eu vou fazer isso? Eu vou puxar gênero para linhas e olha só, já separou o feminino do masculino. Então ele agrupou as informações de cada gênero e eu vou passar gênero também para valores. Por quê? Porque automaticamente, como isso aqui é um texto, ele vai fazer uma contagem. Ele não faz nem a soma, nem a média, nem máximo, nem mínimo, porque não são números. Mas ele já automaticamente faz a contagem. Então agora eu já sei que tenho 18 mulheres trabalhando na minha empresa e tenho 12 homens trabalhando na minha empresa. Então são essas informações que eu quero te ajudar e quero construir aqui do zero com vocês. Ok? Então vamos lá. Vou voltar aqui para a nossa base e vou diminuir um pouquinho o tamanho. Vou construir ela aqui no canto. Então aqui eu vou começar a ligar os pontos, eu vou começar a garimpar as informações, minerar essas informações a partir da nossa base. Então olha só, eu tenho essa informação de gênero que eu acabei de usar na nossa tabela dinâmica, então eu vou começar a trabalhar em cima dela. Quero saber quantas pessoas de cada gênero trabalham na empresa. Então quantos homens e quantas mulheres, ok? Vou abrir um pouquinho mais. Agora eu quero saber outra informação importante que eu estou vendo aqui. Quando a gente fala de gênero, existe muito essa discussão de que homens ganham mais do que mulheres, e precisa existir uma igualdade maior. Então eu quero saber se realmente isso acontece nessa nossa empresa. Se a média salarial dos homens é superior à das mulheres. Então a gente vai fazer essa informação aqui embaixo. Média salarial por gênero. Essa é uma informação muito pedida em empresas, tá? Não é questão política, não é questão de nada. Realmente as pessoas discutem muito isso. Agora eu quero saber o seguinte. Se eu já falei de salário, eu quero saber a média salarial por função. Então eu tenho analistas, assistentes, supervisores, eu quero saber quanto que é a média salarial de um supervisor. Média salarial de um assistente, de um analista. Então a gente vai fazer isso aqui também. Média salarial por função. E eu vou aproveitar essa mesma lógica para fazer média salarial por setor. Ok? Isso é importante para a gente saber o seguinte, quanto que eu tenho pago para os meus analistas. Então eu consigo trabalhar com essa lógica para saber se estou pagando demais, se estou pagando a menos, se eu estou dentro do exigido. E por setor, é importante para você saber quanto que aquele centro de custo ali está pagando. Porque o centro de custo ele tem uma verba disponível para salários, para projetos, investimentos, para despesas, para possíveis gastos que ele tenha que fazer. Então é necessário o gerenciamento dessas informações. Por isso é importante essa demanda aqui. Vamos ver, eu quero saber agora a escolaridade por função. Olha, isso aqui é muito legal. Então, escolaridade por função. E escolaridade dos funcionários. Mais uma informação muito importante aqui.
Vamos puxar média de idade dos funcionários. Isso aqui é muito legal também. Quero saber a média de idade dos funcionários. E a gente pode tirar essa informação também pelo sexo, né, pelo gênero. Média de idade por gênero. Vamos lá, quais informações a gente pode extrair mais? Total de funcionários, é lógico. Total pago em salário. E vamos ver, tenho 2, 4, 6, 8, 10 informações aqui. Acho que já está bem completo, né? Tentar garimpar mais alguma coisa? Então, quantas pessoas por gênero trabalham na empresa? Média salarial por gênero, média salarial por função, média salarial por setor, escolaridade, por função, escolaridade dos funcionários, média de idade do gênero, total de funcionários e total pago em salário. Ok. Então, acho que essas informações já estão bem completas. Agora a gente vai começar a montar o dashboard, a parte mais importante. Vou dar um Ctrl X nessas informações e vou colar elas aqui para ficar fácil na minha visualização. Pronto. Vou só excluir essas duas informações e ela já fica mais centralizada. Então, voltando aqui para a nossa tabela dinâmica, essa informação aqui eu já tinha previamente feito com vocês para demonstrar o que eu queria fazer. Isso aqui é relacionado à quantidade de funcionários da nossa empresa. Um ponto importante. Nós precisamos desse total aqui? Não, não faz sentido, porque eu já tenho as informações dispostas aqui que eu queria. Então você vai clicar com o botão direito em cima da sua tabela dinâmica, clica em opções de tabela dinâmica, totais e filtros e tira os totais de linhas e os totais de colunas, ok? Dá um ok e olha só, sumiu, era o que nós queríamos. E agora o que você vai fazer? Toda a tabela dinâmica que você cria, principalmente para dashboards, é um conselho. Vai e coloca uma legenda, um título para ela. Porque na hora de você gerenciar essas informações, vamos supor que deu um pau. Você precisou corrigir alguma informação que saiu da sua base, ou uma informação nova na sua base que não tinha antes. Como que você gerencia isso? Como que você vai conseguir identificar onde está o problema? Essa é uma forma de você identificar rápido. Fora que quando você criar o gráfico, quando você precisar fazer alguma pequena alteração ou uma revisão, se você não nomear a sua tabela dinâmica, você vai ter problemas, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a nomear elas. Essa minha primeira aqui é a identificação de quantas pessoas de cada gênero trabalham na minha empresa. Então eu vou simplesmente puxar essa informação para cá. E você pode tanto mesclar essa informação ou centralizar dessa forma aqui, ó, alinhamento, vem centralizar seleção e centro. Dá um ok e olha que legal, já preencheu para a gente. Ou você pode também mesclar a informação. Aqui, como é uma base para a tabela dinâmica, uma base para o nosso dashboard, não há problema nenhum. Show? Então olha só, as informações já estão claras aqui dentro. Então esse meu primeiro dashboard já está feito, já está ok. Agora eu vou partir para o nosso segundo dashboard. Então o que nós vamos fazer? Eu vou copiar essa minha tabela dinâmica. Ah, Rafa, por que você está copiando ela? Porque eu não quero fazer outra tabela. Você poderia vir aqui, ó, em mais tabelas, e aí você pode ir criando outras também. Mas essa opção aqui é rapidinha, você não tem dor de cabeça. Então dá um Ctrl C e eu vou colar aqui embaixo, Ctrl V. E agora a gente vai partir para essa nossa próxima informação aqui, ó, média salarial por gênero. Então o que você vai fazer? Em linhas aqui está aparecendo feminino e masculino. Então essa informação eu vou deixar. Só que essa informação aqui de contagem por gênero já não faz mais sentido. Então você joga ela para cima e puxa salário aqui para baixo. E já me fez a soma de salário. Mas nós não queremos a soma. Aqui o enunciado pede média salarial por gênero. Então você vai fazer o quê? Botão direito em cima dessa opção de valores, clica em configurações do campo de valor e aqui vai aparecer todas as operações para você. No caso, nós queremos a média. Então, clique em média e dá um OK. Olha que legal essa informação. Está falando para mim que a média salarial das mulheres na minha empresa é de 6.280, visto também que existem mais mulheres na minha empresa, e a média salarial dos homens é de 5.501, visto que eu tenho menos homens na empresa. Então, já tenho outra informação muito importante aqui. Então, a gente vai arrastar essa opção aqui de média salarial por gênero para cá.
Vamos mesclar a célula, não há problema nenhum, novamente falando. Deixa eu só colocar aqui um acento em gênero e um acento em salário. Pronto, então eu vou colocar uma corzinha aqui. E essa opção aqui também já está ok, a gente dá um check. Então eu vou copiar novamente essa minha tabelinha dinâmica, Ctrl C, vou colar aqui embaixo, Ctrl V. Qual é a análise que nós vamos fazer agora? A análise agora vai ser média salarial por função. Então aqui a coisa já muda todo o nosso corpo. Qual que é o nosso critério que tem que aparecer em linhas aqui? Função. Eu quero que apareça cada função aqui, analista, assistente e supervisor, igual o gênero, feminino e masculino. E a média salarial vai aparecer novamente aqui em valores. Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa opção de gênero em linhas, vou tirar, e vou pegar a opção de função e jogar em linhas. E essa opção aqui de média de salário continua sendo nosso critério para valores, então você não precisa modificar. E olha que legal, já apareceu aqui para a gente. Então eu já tenho novamente essa informação clara aqui. Então o que você vai fazer? Média salarial por função, arrasta aqui para o seu título, eu vou mesclar essa informação, colocar uma corzinha, show, e pronto, mais um critério feito. Então você vai copiar novamente a sua tabelinha dinâmica, Ctrl C, e eu vou jogar aqui por uma questão só de organizar as informações dentro da base, tá? Então Ctrl V. Deixa eu arrastar só um para baixo. Tá, qual a informação agora que nós precisamos? Média salarial por setor. Opa, a coisa ganhou outra divisão. Então eu vou tirar a função e no lugar de função eu vou jogar setor. E a média salarial, Rafa? Permanece. Lembra que a média salarial por setor já era o nosso critério, então você não mexe nela. Pega aqui o seu título, joga aqui para o título da tabela dinâmica, mescla essas células e coloca uma corzinha. Rapidinho, né? Você viu que não tem segredo, é só você identificar certinho as informações. Então agora eu vou copiar novamente essa minha tabelinha, Ctrl C, e dar um Ctrl V. E agora eu quero saber o quê? Quero saber a escolaridade por função, mas antes eu vou fazer a escolaridade por funcionários, tá? Então eu vou tirar a média salarial e vou tirar o setor. E o nosso critério agora é escolaridade, inclusive está escrito errado aqui, né? Escolaridade. Então deixa eu criar a nossa tabelinha dinâmica. Qual é a ação que você vai fazer? Igualzinho nós tínhamos feito lá em gênero, lembra? Escolaridade para linhas e escolaridade para valores. Como isso aqui é um texto, ele vai contar automaticamente. Então é só passar esses valores que estão em dinheiros para geral. E olha a informação aqui completinha para a gente. 5 funcionários com ensino médio completo, 14 com o superior completo e 11 incompleto. Ok? Então agora eu vou pegar essa opção aqui, essa legenda, e jogar para o nosso título. Vou mesclar as informações, colocar um estilinho igual aos dos outros. Então agora a gente vai fazer essa aqui, ó, escolaridade por função. Então dá um Ctrl C, vou colar aqui embaixo, e agora ao invés de deixar aqui escolaridade como nosso critério em linhas, eu vou tirar ele e vou colocar função. E agora eu consigo saber por cada função quantas pessoas têm aquele grau de escolaridade. Então por analista, e olha só, estou percebendo que essa informação aqui ela vai ser redundante, ela vai ser repetida. Então eu vou deixar ela de fora da nossa tabelinha dinâmica. Isso é muito possível. Na hora que você está fazendo todo o gerenciamento das suas informações, perceber que alguma informação não faz sentido. Então, eu vou partir agora para a média de idade dos funcionários. Então, nessa opção aqui que nós tínhamos criado para fazer aquela opção que eu excluí, a gente vai criar a média de idade dos funcionários. Para isso, a gente vai pegar aqui esse campo de idade, vamos tirar a escolaridade, tirar a contagem de escolaridade, e eu vou puxar o campo de idade para linhas e o campo de idade para valores. E aqui, ao invés de fazer uma soma de idade, você vai fazer uma contagem. Então, clica com o seu botão direito em cima dos valores, configuração do campo de valor e seleciona a opção de contagem. Só que aqui mora um segredo, aqui mora uma coisa nova para vocês. Eu não vou simplesmente deixar as informações assim. Eu quero agrupar em um intervalo. Eu preciso que fiquem de 3 em 3, de 4 em 4, 5 em 5. Então, como que nós fazemos isso? Clique em cima aqui dos rótulos de linha e vai aparecer essas duas opções aqui, ó, agrupar e desagrupar. Clicou em agrupar, vai aparecer essa janelinha para você perguntando
quais são os valores iniciais e finais, que já aparece automaticamente para você, o Excel já filtra quais são, mas você pode modificar. E o intervalo que você vai utilizar. Aqui está de 1 em 1. Eu quero de 5 em 5 anos. Dou um OK. E olha que legal. Ele já pegou e afunilou as informações. Então agora fica muito melhor ser colocado em um gráfico, né? E essa informação aqui não é bem a média de idade dos funcionários. Então eu vou criar um outro rótulo para ela. Foi uma nova análise que eu fiz aqui que deu certo. Então aqui eu vou colocar pessoas por idade. Show? E eu já tenho uma contagem mais específica. E eu posso criar um cardzinho aqui com essas informações. Então eu vou deixar ela para o final. Essa média de idade por gênero não vai fazer sentido, então eu vou excluir ela. E agora eu vou preencher essas 3 informações. Um detalhe. Total de funcionário, total de salário pago e média de idade de funcionários vão ser cards, pequenas informações. Então eu vou criar uma tabela dinâmica também do zero, dar o Ctrl C e colar aqui em cima, Ctrl V. Qual a informação que eu quero jogar aqui? Somente idade. Então eu vou tirar essa informação aqui de linhas e deixar contagem. Só que aqui eu não quero uma contagem, certo? Eu quero uma média de idades. Então eu vou selecionar a opção de média. Dou um OK. E olha só, já me trouxe uma outra informação diferente. O que isso aqui significa? Que a média de idade das pessoas que trabalham na minha empresa é de 37,2 anos, quase 40 anos. Isso é muito importante, tá? É uma análise que faz muito sentido. Então eu vou passar essa informação aqui para cima e vou colocar um estilinho nela. E agora eu vou copiar essa tabela dinâmica e vou colar aqui embaixo. E o que eu quero saber agora? O total de funcionários. Então eu vou tirar essa opção de média de idades. Opa, entendi. Deixa eu pegar esses valores e jogar para cá. Eu vou tirar essa opção de média de idade e eu posso colocar qualquer outro campo aqui. Eu vou colocar de nome, porque aí eu vou ter a contagem de funcionários, ok? E eu vou passar essa informação aqui de total de funcionários para essa tabelinha. Vou colocar uma corzinha para ela. E para finalizar, total pago em salário para os funcionários. Então eu vou jogar essa informação aqui. Vou copiar essa tabelinha dinâmica. E agora eu quero saber a questão de salários. Então eu jogo somente salário aqui. E esse é o total pago para os meus funcionários em salário. Então agora nossas informações de tabela dinâmica já estão preenchidas. Toda a sua base foi preenchida. E isso é muito bom porque você construiu dentro daquela demanda que o seu chefe pediu, que era uma informação geral, ou seja, não tinha nenhum critério específico. Você extraiu uma base de dados, tratou ela, formatou como tabela. Então, se você precisar gerenciar alguma informação ali, ou caso uma nova informação entre naquela base, vai ser acrescentada dentro daquele intervalo, e aí ele vai ser automaticamente colocado aqui dentro da sua base para a tabela dinâmica. E essas informações aqui da tabela dinâmica são fundamentais para o que você acabou de enxergar que eu estou fazendo, que é criando várias análises, várias tabelinhas pequenininhas, para a partir delas criar as nossas análises, nossos indicadores dentro do dashboard. Show? Então foi esse o passo a passo até agora. Então o que a gente vai fazer agora de mais importante? Começar a montar o nosso dashboard. Para isso existem algumas etapas que você precisa passar, ok? Então primeiro eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessas informações. Deixa eu ver se está tudo ok. Show, tudo certo. Então você vai criar uma nova planilha. Eu vou subir essa informação aqui e eu vou criar a minha planilha dentro dessa informação. Você poderia fazer algumas alterações, ok? Você poderia vir aqui em exibir e tirar da barra de fórmulas os títulos e as linhas de grade. E já deu uma limpada maior na sua tela. Então já deu uma cara mais de um sisteminha ou de uma apresentação sem esse jeitão do Excel. Poderia ser feito isso. Você poderia modificar mais? Poderia. Você pode sumir com essa barra aqui de cima. Clicando aqui do lado do nome do usuário ou das opções de fechar, maximizar ou minimizar, clica nessa setinha para cima e vem aqui em ocultar a faixa de opções automaticamente. E olha só, limpou mais ainda. E ainda existe a possibilidade de você sumir com essa barrinha lateral e as planilhas e essa barra à sua direita. Tem como limpar ainda mais essa informação aqui da nossa tabela. Só que eu não quero fazer isso, mas eu vou mostrar a etapa para você lá no finalzinho da nossa aula. Então vou deixar aqui em mostrar guias. E esse vai ser o espaço que eu vou trabalhar para fazer o nosso dashboard. Só vou descer mais uma linha.
Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colorir ele, para eu ter uma noção de qual é o tamanho desse espaço. Colorir pesa um pouquinho a nossa planilha? Pesa sim, mas aqui é um espaço mínimo, então não tem tanto problema. Eu vou só fazer uma coisa antes. Aqui em layout da página você pode modificar a paleta de cores do seu Excel. Então clica aqui na setinha para baixo e eu vou usar essa opção, que é a que eu mais gosto aqui. Você pode escolher qualquer outra que você queira, ok? Então azul 2 e aqui em cores eu vou selecionar uma opção diferente. Opa, não modificou? Ah, sim, modificou. Então olha só, eu vou colocar esse verdinho aqui. Para mim está ótimo, ok? Então a partir dessa seleção, perceba que você dá um zoom aqui, já tem uma seleção pré-definida, você poderia fazer algumas coisas aqui também, tá? Que são interessantes. Vou colocar aqui os títulos novamente. Você pode ocultar essas informações. Para ocultar tudo, você vai fazer o seguinte: Ctrl Shift seta para o lado, botão direito, ocultar. E agora, se você quiser ocultar as linhas, para que você tenha tanto um limite quanto uma informação que o usuário não consiga mexer e movimentar nada abaixo, seta para o lado, seta para baixo e ocultar, ok? Então agora você só tem a sua área do dashboard aqui. Então eu vou tirar novamente os títulos, eu não preciso deles, e vou dar um zoom maior. Show! Então as informações já estão aqui para a gente. O que nós queremos fazer agora aqui? Eu vou começar a montar os nossos gráficos. Então eu quero delimitar um espaço mais ou menos que ele vai ficar, e para isso a gente vai precisar das linhas de grade. Então eu vou zebrar tudo aqui por enquanto. Vou vir aqui nessa opção, pronto. Isso aqui vai servir só para me dar um parâmetro das informações, das posições. Depois eu vou tirar todas essas informações aqui, certo? Então agora a gente vai começar a criar o nosso dashboard. Eu vou só nomear essa planilha como BD. Vou chamar essa aqui de BD underline tabela dinâmica. E essa aqui eu vou chamar de dashboard. Passa essa informaçãozinha para cá. E vamos começar a tratar essas informações aqui. Então eu quero criar um primeiro gráfico dessas informações aqui, ó. Então você vai clicar dentro da sua tabela dinâmica, vem em área da tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Olha que fácil. E ele já apresenta uma possibilidade aqui para vocês. Então vamos criar a partir dele. Só que eu não quero essa opção aqui de gráfico de colunas. Não quero ela, eu quero uma opção de pizza. Por que uma opção de pizza, Rafa? A opção de pizza ela é importante, ela é fundamental porque você está tratando pequenos dados. São poucas informações, então você não precisa dispor em um gráfico de colunas. É interessante o uso do gráfico de colunas para você fazer vários comparativos. Se você tiver, por exemplo, 12 meses de comparativo, se você tiver vários funcionários, vários produtos, várias entradas e saídas, então você tem essa informação mais clara. Quando é pouca informação, é mais interessante o uso do nosso gráfico de pizza. Então eu vou dar um OK, dar um Ctrl X nessa informação aqui, esse gráfico, e eu vou colar aqui no nosso dashboard, Ctrl V, ok? Ah, Rafa, como é que você vai alinhar isso? Pressiona o botão Alt e olha só, ele está seguindo já para mim as minhas linhas de grade aqui. Então ele perceba que o movimento dele fica limitado, ele fica mais travadinho, parece que está dando até um bug na tela, mas os movimentos estão limitados. Então eu vou colocar ele aqui nessa segunda opção, e com Alt pressionado ainda, a gente vai diminuir o tamanho desse gráfico. E pronto, já tem a informação disposta no local que nós queríamos. Então a gente vai tratar essa informação. Vem análise de gráfico, vou tirar os botões, todos que tem. Esse total aqui é importante, eu quero colocar ele. Então esse aqui vai ser a informação de quantas pessoas de cada gênero trabalham na empresa. Então eu posso colocar aqui na legenda, funcionários por gênero. E essa informação aqui da legenda eu não vou precisar, então eu vou deletar ela. Por que, Rafa? Porque eu vou fazer uma coisa muito legal aqui, ó. Inserir, página inicial na verdade, vou colocar uma corzinha de fundo para esse meu gráfico, e aqui, além de tirar o contorno da nossa forma, sem contorno, eu vou colocar alguns ícones aqui, para demonstrar quem são as mulheres e quem são os homens.
E essa opção é uma opção disponível lá no Office 365. Caso você não tenha, é só você copiar direto da internet. Então eu vou vir aqui em Inserir, Ilustrações e ícones. E aqui eu vou procurar por pessoas. E olha só, já apareceu para mim alguns íconezinhos aqui de pessoas. Eu vou utilizar essas opções aqui, ó. Essa mulherzinha aqui e esse homenzinho aqui. Vou inserir e olha eles aqui. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu só arrumar uma informação aqui, está me incomodando. Pronto. Eu vou jogar eles dentro da nossa forma aqui. Então eu sei, porque eu já tinha analisado pela legenda, que o azul escuro representa os homens, e eu sei que essa opção aqui de azul claro representam as mulheres. Então eu vou puxar essa informação para cá. E olha só, já deu uma cara do que a gente quer fazer. Então o que eu vou fazer aqui para finalizar? Eu vou colorir essa minha informação aqui de preto. E eu vou dar uma cor para esse meu gráfico. Então aqui nos homens eu vou colocar uma corzinha cinza, colocar um cinza mais escuro. E em mulheres eu vou colocar um verde. Por que verde, Rafa? Porque é a paleta de cores que eu estou usando. Você pode escolher uma outra paleta de cores, não há problema nenhum. E pronto, meio caminho do nosso dashboard já está feito. Então agora eu vou fazer uma coisa que é muito importante, eu aconselho vocês a fazerem. Clica com o botão direito e aqui vai ter uma opção de salvar como modelo. Por que eu vou fazer isso? Imagina o seguinte, você vai criar vários gráficos aqui dentro. Então é importante que você já tenha um modelo pronto, para você não ter que toda hora ficar criando e fazendo esse mesmo processo que eu fiz. Isso vai dar agilidade, isso vai te dar tempo e você pode depois no final utilizar esse tempo para ver se você fez alguma coisa errada, fazer uma modificação e é super importante. Então salva esse modelinho aí, ó. Vai vir para você uma janela como essa para você salvar os seus templates e aí é só você nomear ele. Então vou chamar de gráfico 1, já estava e vou salvar. Eu já tenho um salvo aqui, eu quero subscrever sim e pronto. Esse modelo aqui já está salvo. Então, se você abrir um outro gráfico de pizza e usar esse modelo, ele já vai entrar com essa cara. Eu só vou puxar uma celulinha acima. Pronto, já está como eu quero. Então, eu vou voltar aqui na base de dados da tabela dinâmica e vou criar essa média salarial por gênero. Então, clica dentro da sua tabela dinâmica, análise de dados, gráfico dinâmico, e eu vou selecionar aqui os nossos modelos. Olha que legal, já está ele aqui. Esse modelo aqui eu vou refazer, eu já tinha deixado pronto ele, tá? Mas a gente vai utilizar essa forma aqui. Vou dar um OK e um Ctrl X. Vou jogar aqui dentro. Opa! E agora eu vou só modificar algumas informações que são o tamanho. Nós tínhamos usado 4 colunas. Show, está na mesma quantidade. E olha só, eu preciso modificar uma coisa aqui dentro. Eu preciso que apareça uma quantidade de funcionários. Então eu vou vir aqui em mais, rótulos de dados. E aqui em rótulos de dados tem várias opções que você pode escolher. Eu quero essa extremidade interna, tá? E olha só, apareceu já para mim informação. Só que ainda não está visual, não está fácil de enxergar. Então eu vou colocar aqui a cor de branco, negrito e vou aumentar um pouquinho. 16 tá bom, ó. Pronto. E agora tá fácil visualizar que tenho 12 homens e 18 mulheres. Simples, né? Essa informação aqui tem base em média salarial por gênero, então a gente vai fazer essa mesma informação aqui. Em título a gente vai colocar média salarial por gênero. Eu vou tirar esse por gênero aqui e deixar um título mais breve, mais curtinho. E agora é só você modificar as informações aqui também. Então eu vou colocar aqui um rótulo de dados já. Pronto. Essa informação eu vou colorir também de branco e vou colocar um negrito aqui. Pronto. Tá fácil de ver também. Eu só quero fazer uma coisa nessas duas opções que eu acho que é legal. Você vai fazer várias alterações assim a princípio. Eu vou aumentar um pouco a distância aqui das minhas fatias. Então aqui em explosão da pizza eu vou colocar em 2%, para dar uma dividida daquela cara de que existe uma divisão, uma separação entre elas.
E eu vou fazer a mesma coisa aqui para a média salarial. 2% também, pronto, já está assim dessa forma separadinho. Então aqui para finalizar eu vou clicar em inserir ilustrações e vou colocar mais alguns ícones. Então eu vou colocar aqui pessoa novamente. E se aqui o contorno só tinha contorno para o ícone feminino, eu vou colocar esse ícone preenchido. E da mesma forma eu vou fazer o contrário do ícone masculino. Clico em inserir e já aparecendo aqui para mim também. Só vou mudar o tamanho deles, passar de 1,01 e pronto. Agora é só posicionar. Essa opção eu vou passar aqui para baixo e essa opção eu vou jogar aqui em cima. Já está ganhando uma carinha, né? Um jeitão de dashboard. Então essa informação também já está preenchida. Perfeito. Então agora eu tenho média salarial por função. Essa aqui é uma informação já com 3 informações. Então o que eu vou fazer? Eu vou representar isso aqui, porque é um comparativo, eu vou fazer ela em uma outra opção de gráfico. Então eu venho aqui em gráfico dinâmico, deixo essa opção mesmo, vou dar um OK e um Ctrl X. Vou colar aqui no nosso dashboard, jogar um Ctrl V. Deixa eu só ver uma coisa. Eu tenho mais 3 gráficos, tá? Vai dar certinho. Então eu vou diminuir essa informação aqui, Alt pressionado. Você diminui essa informação. E olha só, ele ficou muito fechadinho. Então eu vou colocar mais uma linha. Mais uma, tá legal. Ok. E eu vou descer mais uma aqui também. E agora a gente vai gerenciar as informações aqui. Então eu vou tirar esse total, não preciso dele. Essa linha de grade de trás eu também não preciso dela. Os botões que acompanham o nosso gráfico eu vou tirar. Ocultei eles. E agora, essas informações aqui de canto eu também não quero, tá? Vou deletar elas. E só vou modificar esse total. Então eu quero saber a média salarial por função. Então aqui eu vou escrever a mesma coisa. Média salarial por função. Vou já dar uma cor para essa opção aqui, colocar em preto. Essa aqui eu também não tinha colocado, então já vou modificar. E agora é formatação, agora é perfumaria. Então eu vou colocar aqui novamente uma corzinha de fundo para esse nosso gráfico. Pronto, está um branquinho gelo. As minhas colunas eu vou colocar um verdinho. Olha só, ficou legal. E eu vou colocar um rótulo de dados aqui. Então clico no mais, olha só, rótulo de dados, e ele já colocou a informação que eu queria. Automaticamente, eu queria ela realmente aqui em cima, porque se você colocar dentro do seu gráfico, vai ficar uma coisa poluída, sabe? Não vai ser tão legal de enxergar. Então eu só vou colocar aqui essas opções em negrito. Isso, colocar em preto. Vou colocar a opção de então, seleciona elas, vem aqui em fonte, negrito, e aumentar um pouquinho o tamanho. Olha só, assim tá bom, tá ótimo. Já está visível a informação. Vamos colocar mais um gráfico aqui, só que antes eu vou salvar essa opção. Eu vou salvar esse template para eu poder usar depois. Só vou colocar de preto também essa informação. A gente vai clicar com o botão direito, salvar como modelo, e eu vou salvar como gráfico 2. Sim, quero subscrever. Então agora a gente vai puxar uma outra informação aqui, média salarial por setor. Isso aqui também é bem importante. Então clica dentro da sua tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e a gente vai selecionar logo o nosso modelo. Já está pronto, não tem mais trabalho a ser feito. Vou dar um OK, Ctrl X, e esse aqui é a média salarial por setor. Então eu vou colar ele aqui, Ctrl V. Vou fechar um pouquinho ele com o Alt pressionado. E olha só, essa informação aqui eu acho que eu consigo até diminuir algumas colunas. Será? Não, ficou bom. E essa aqui tem mais informações, então eu vou deixar ela um pouquinho mais aberta. E aí, aqui basta só modificar o título. Então essa informação é média salarial por setor. Vou colorir ela de preto. A informação aqui embaixo já estava. Já tenho o meu rótulo de dados. Perceba que, igual essa informação já está em rótulos, então tudo certo. E agora é só acrescentar o restante.
escolaridade para o funcionário, vou colocar mais um gráfico, escolho o meu modelo, seleciono a opção, dou um OK, Ctrl X. Vou jogar aqui também no nosso dashboard, Ctrl V. E agora é só diminuir um pouquinho o tamanho dele. E eu vou jogar ele aqui embaixo. Pronto. Aqui é escolaridade para o funcionário, então vou colocar escolaridade. Colorir de preto. E pronto. Fácil, né? Quando você faz essa opção de salvar o modelo, todo o trabalho que você tinha, que você quebrou a cabeça, fica breve, não tem tanta dor de cabeça. Agora está faltando mais um gráfico grande, que é pessoas por idade. Então, novamente, gráfico dinâmico, modelo, a opção que você deseja, dá um OK, Ctrl X. Então, pessoas por idade. Vou colar esse gráfico aqui e vou diminuir ele. E tudo bem ele ficar aqui nessa parte, tá? Não tem problema. E eu vou puxar ele para cá. Show! Esse meu gráfico aqui eu também vou puxar um pouquinho para cá, só para deixar ele mais... Ok, pronto. Esse aqui eu também vou puxar um pouquinho, porque não faz sentido deixar diferente, né? Pronto. Então a nossa base aqui já está meio que pronta. Agora falta o quê? Faltam essas três informações aqui. Só que eles são cards. Então como que você faz para vincular eles aqui? É muito simples. É só você colocar pequenas opçõezinhas. E aqui eu vou aumentar um pouquinho o tamanho das nossas opções. Só para não ter que reexibir as nossas colunas já feitas, tá? Pronto, já tenho mais espaço para trabalhar. Isso aqui eu vou deixar pequenininho. Então vou clicar em inserir e eu vou colocar uma forma para representar aquelas informações curtas. Então eu vou colocar um quadradinho mesmo, tudo bem. Então vou colocar o primeiro aqui. Com o botão Ctrl pressionado, vou arrastar ele para baixo, já copiei uma forminha. E vou arrastar mais um para copiar outra forma. Então pronto, eu vou deixar assim por enquanto, daqui a pouco eu gerencio melhor essas informações. Então aqui eu vou tirar o contorno e vou deixar um branquinho gelo também, tá? Para ficar igual ao fundo do nosso gráfico. E agora o que você vai fazer? Olha só, clicando dentro do seu gráfico, eu vou ter que puxar as informações novamente aqui de barra de fórmulas. Mas clicando dentro do seu gráfico, você vai clicar aqui na barra de fórmulas. Vai chamar o sinal de igual e agora a gente vai vir aqui na nossa BDTB, que é a nossa base de dados da tabela dinâmica. Se você clicar automaticamente aqui dentro, vai aparecer essa informação aqui, ó, informações do dado da tabela dinâmica. E se você der um Enter, ela não vai aparecer lá no seu card. Então você tem que clicar fora e aí você escreve manualmente. Ao invés de ser I3, vai ser H3. Pronto. Já apareceu a informação que nós tínhamos lá. Perceba que é 37,2, 37,2. Tem que ser feito dessa forma, senão não vai dar certo, tá? E aqui eu vou deixar assim por enquanto, depois eu vou fazer toda a organização desses valores. Então vou repetir esse mesmo processo aqui, cliquei na forma, clico na barra de fórmulas e coloco um igual. E a gente faz o mesmo processo, cliquei nessa célula, em vez de ser I2 vai ser, na verdade de 7 vai ser H7. Dou Enter e apareceu 30 também. E para finalizar esse card, então vou colocar o sinal de igual, venho em BDTB, clico nessa célula e em vez de I11 vai ser H11. E olha que legal, já apareceu a informação para mim. Vou só formatar essa como dinheiros. Pronto, e essa aqui eu vou tirar os zeros depois da vírgula, não preciso. E agora modifico aqui também. Então quando você faz isso, você copia exatamente o valor que estava na célula. Então a gente vai formatar essas informações agora. Agora faz todo sentido. Então eu vou centralizar essa informação, colocar em preto,
Dá para colocar um negrito e aumentar um pouquinho o tamanho, ok? E aí a gente vai começar a montagem. Então, vou puxar para baixo essa informação, essa aqui também eu vou puxar, e essa aqui também. Pronto. Esse 37 representa o quê? A média de idade. Então eu vou escrever uma opção ali. Subir um pouquinho, vou inserir uma caixinha aqui. Então vem em formas. Uma caixa, vou dar um zoom maior, só para a gente trabalhar com mais precisão. E a caixinha eu coloco pressionando o Alt. E olha só, já inseri uma caixa para mim. De antemão eu vou tirar o contorno dela, porque eu não preciso. E o preenchimento já está igual? Não, está em branco. Então eu vou colocar igual a minha forma. Pronto. E aqui eu vou nomear de média, idades. Negrito, centralizo, colocar em preto e aumento um pouquinho o tamanho. E olha só, já apareceu informação clara aqui pra gente. Vou repetir esse processo para essa informação aqui, ó. E essa informação eu sei que é o total de funcionários. Então, com Alt pressionado, vou copiar essa minha janelinha, então, Ctrl C, Ctrl V, e vou jogar ela para cá. Funcionários. E aqui eu posso fazer uma gracinha, mas eu já faço, tá? E para finalizar, eu tenho o total de funcionários aqui, total de salários por funcionário. Então eu vou, perceba aqui que o tamanho está maior, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho desse também. Deixa eu fazer uma coisa, que acho que vai ficar legal. Vou copiar essa informação. Pronto, já está preenchendo tudo. E agora eu vou renomear esse aqui. Salários. E as informações já estão claras. Então o que você vai fazer agora? Eu vou colocar uma gracinha aqui, só para deixar mais legal o nosso gráfico. Então eu vou colocar em ilustrações, na verdade ícones. Eu quero colocar alguma coisa relacionada a dinheiro. Olha só que legal, vou colocar esse baúzinho aqui. Então eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. E vou colocar aqui no cantinho. Pronto. Vou colocar uma corzinha para ele também. Um verdinho. E aqui em funcionários, deixa eu ver se fica legal colocando aqui embaixo. Olha, ficou legal. E aqui em funcionários eu vou fazer a mesma coisa. Então, ilustrações, ícones, pessoas novamente. Olha, um ícone bacana esse daqui. Gostei dele. Clicar em inserir. Vou diminuir o tamanho dele também. Verdinho, show. Ficou legal também. Então agora a nossa base aqui das informações já está criada. Você já tem uma tabela dinâmica operando tudo isso daqui e ela já tem o seu dashboard. Então se você tirar a barra de títulos e os títulos, já está o seu dashboard aqui prontinho, perfeito para você apresentar. Então eu vou tirar um pouquinho o zoom. Deixa eu ver se dá para modificar alguma coisa. Ele vai aparecer assim para as pessoas. Então eu vou fechar um pouquinho a informação ali. Diminuir um pouquinho o tamanho. Passar esse carinha para cá. E passar esse para cá também. Show! Então agora para finalizar aqui você vai fazer um último processo, que é a segmentação de dados. O que é a segmentação de dados? São os filtros que você cria para fazer a sua tabela dinâmica, o seu gráfico, o seu dashboard ganhar um sentido de ser dinâmico, ok? Então o dashboard precisa ser dinâmico para apresentar as informações desejadas e você vai fazer isso através da segmentação de dados. Para isso você vai vir aqui em BD, TB e qualquer uma dessas informações aqui, dessas tabelas dinâmicas,
clica dentro e vem em análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Aqui vão aparecer todas as opções que você pode ter para fazer um filtro, para gerenciar essas informações através de um filtro. Então nós temos aqui gênero, idade, nascimento, escolaridade, setor. Eu vou usar a opção de gênero, escolaridade, função e setor. 4 filtros. Olha eles aqui. Então o que você precisa fazer agora? Clica com o botão direito, vem em conexões do relatório e ele está flagrado somente em uma tabela dinâmica. Você vai clicar para todas as opções, para ele fazer o filtro ficar dinâmico em todas as tabelas dinâmicas. A gente vai fazer isso para todos, tá? Então, conexões, flagra todos aqui, dá um OK. Fazendo isso para a função também. E por último, o setor. Pronto. Agora você vai dar um Ctrl X, seleciona todos antes, né? Isso é muito importante. Ctrl X e vamos jogar eles para cá. Ctrl V. E olha só, já apareceu todas as nossas análises. Então agora é só a gente distribuir elas. Então clicou fora, vou jogar setor aqui para a primeira opção. Te distribui o tamanho dele. Função também, vou deixar aqui embaixo. Escolaridade é muito importante. E esse de gênero. E olha só, apareceu uma janelinha aqui em cima. Clica nela e vai aparecer aqui para você, ó, colunas. Coloca 2. Ele dividiu em 2 lados os nomes, então agora eu vou diminuir um pouquinho esse tamanho. E aqui você pode modificar as informações. Então, configurações da tabela dinâmica. Vou tirar esse cabeçalho e dou um OK. E olha que legal. Agora eu só tenho os sexos, feminino e masculino. Show. Agora o processo vai ser de colorir eles. Ok. Então esse processo de tirar o cabeçalho eu vou repetir para todos os outros. Vem aqui em configurações, vou tirar o cabeçalho, já ficou mais limpo. Aqui, nessa opção também tira o cabeçalho. E o último, que é a escolaridade, a gente também tira o cabeçalho. Pronto. Eu acho que dá até para diminuir aqui e encaixar os gêneros aqui nessa coluna. Vamos ver. Olha só, deu certinho. Vou colocar em uma coluninha só. Vou puxar ele para cá também. Aí já fica tudo bem mais alinhado, né? Fica melhor. Pronto, agora eu aproveitei o tempo aqui para dar uma diminuída nessas informações, deixar um pouquinho mais alinhado. E olha só, nós fizemos a relação entre todos os relatórios. Então, se você clicar em qualquer botão aqui dentro, olha que legal, já está tudo automatizado. Então, eu quero saber só a galera da logística, está aparecendo aqui. Só a galera de produção, está aparecendo aqui. Se eu quiser saber, por exemplo, da galera de RH, média salarial das mulheres, 7.200, dos homens 4.000. Tenho só um homem e 5 mulheres trabalhando lá. Juntando a média salarial desses 6 funcionários, eu tenho uma média de R$ 6.700. E aqui eu consigo puxar a média dos analistas, assistentes e supervisores, cada grau de escolaridade, as idades, que eu preciso modificar o título, mas olha, tenho 2 pessoas de 31 a 35, uma pessoa de 41 a 45 anos e 3 pessoas que têm 36 a 40 anos. Então, todas as informações muito claras. Consigo saber, inclusive, que desses 6 funcionários eu pago R$40 mil de salário. Então, show de bola, né? Todas as informações muito claras. Então, o que eu vou fazer agora? Clica nessa setinha para baixo, vou tirar as nossas bordas, não faz sentido, e eu vou tirar os nossos títulos. Isso aqui já representaria um dashboard, já estaria bonito, estaria bem feito.
todas as informações estariam claríssimas, mas você pode colocar mais algumas informações aqui. Olha o que eu vou fazer. Clicar em inserir. E eu vou criar uma espécie de botão aqui em cima. Então, vou gerar um botão para essa opção. Diminuir um pouquinho o tamanho dele. Show. E agora eu vou copiar esse botão para cá. Só deixar ele preenchendo todo o nosso gráfico também. Formatar rapidinho eles. Tiro o contorno. Vou colocar, pode ser esse verde escuro mesmo. Tá legal, só vou subir esse aqui um pouquinho. E agora o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar um nome para eles. Então a cor que eu vou colocar vai ser um branco em negrito. E a gente vai chamar esse aqui de base de dados, tabela dinâmica. E esse aqui eu vou chamar de base de dados. Show? Vou centralizar essas informações e você vai criar um hiperlink neles, ok? Então clique no botão direito neste documento e esse aqui é sobre a tabela dinâmica, então BDTB. Dá um ok. E esse aqui é relacionado ao quê? À base de dados. E agora suponhamos que deu algum problema na sua janelinha. Pô, deu algum problema aqui, eu preciso organizar, eu preciso arrumar essas informações. É só clicar e já veio direto. Gostou? Vou colocar um ícone agora para voltar para a nossa tabelinha dinâmica. Então eu vou colocar aqui. Vou colocar esse mesmo. Esse aqui tá legal. Vou deixar ele bem no cantinho aqui. Colocar só uma corzinha para fazer uma graça. E vou atribuir um link a esse meu ícone. Você poderia fazer isso com imagem, com ícone, com qualquer coisa que você quisesse, tá? Colocar em dashboard. Opa! Vou copiar essa informação e jogar na nossa base de dados. Pronto. Veio para cá todas as informações já bem organizadas. E agora eu fiz isso para fazer um único sentido. Vou até colocar mais uma informação aqui para ficar legal. Inserir imagens neste dispositivo. Pronto, agora todo mundo já sabe quem fez também essa tabelinha. Então você pode vir aqui e ocultar essas informações. Então agora já está oculto. E você pode ainda vir aqui em arquivo, opções, vem em avançado, joga a sua setinha, sua barra de rolagem lá para baixo. E aqui mora todo um segredo. Eu vou tirar a barra de rolagem horizontal, vertical e as guias das planilhas. Vou dar um OK. E olha só. O seu dashboard está pronto. Você já pode apresentar para o seu chefe. Você poderia, inclusive, distribuir melhor essas informações. Ficaria legal também. E se ele perguntar para você, por exemplo, olha, me fala quantos homens trabalham na minha empresa. Quais as informações deles? Então, você já tem todas as informações aqui. Quantas mulheres? Seleciona também. Já apareceu todas as informações aqui. E aí ele pergunta para você o seguinte, eu quero saber a média salarial das pessoas que trabalham na logística. Então você cria essa opção, esse filtro. E já tem a média salarial aqui de 6.104. Aí você fala assim para ele, olha chefe, e eu ainda acrescento informação que tem 11 pessoas que trabalham na logística, o salário delas é esse daqui, pagamos R$67 mil. A média de idade dessas pessoas é de 38 anos, o grau de escolaridade, a maioria tem o ensino superior completo, só um tem incompleto, está estudando, e temos 3 que não estão fazendo faculdade. Temos a média salarial deles, então analista, assistente e supervisor, e a quantidade de pessoas por gênero, temos 7 mulheres e 4 homens. E aí ele já consegue ter uma noção legal dessas informações, já fica tudo muito claro para ele, em um dashboard relativamente simples. Esse aqui não é um dashboard avançado, não fiz nada de muito extraordinário com ele, eu só montei as nossas bases corretamente. Existem dashboards mais densos, que têm várias opções,
vários filtros, várias opções de seleção que você pode fazer, mas para você iniciar nesse mundo, esse aqui está perfeito, certo? Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tire proveito dessa aula. Essa planilha eu vou deixar aqui disponível na nossa descrição e eu te vejo no próximo vídeo.